Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de bioquímica. Na aula de hoje nós falaremos sobre enzimas. As enzimas elas fazem parte em sua maioria de um grupo de proteínas que possuem a atividade catalítica, ou seja, que possuem a capacidade de reduzir a energia de ativação que é necessária para que uma determinada reação aconteça em um sistema biológico. Então, várias enzimas diferentes vão fazer parte de cascatas metabólicas distintas dentro da célula. E as reações que essas enzimas desencadeiam são responsáveis por manter o organismo vivo. Então, a evolução das enzimas ela está diretamente ligada com a evolução da vida, porque a vida evoluiu a partir de rotas metabólicas condicionadas por enzimas. O conhecimento sobre as enzimas ele é bastante antigo. Então, desde o século XVIII já se sabe da existência de enzimas e da capacidade, por exemplo, delas fazerem a digestão de determinadas moléculas. As proteases vão ter esse potencial. Então, já se sabia que no suco gástrico existiam enzimas que eram capazes de fazer digestão. E logo depois começou-se a investigar a capacidade de enzimas que estão presentes na saliva de fazerem a digestão de amido. Então, esse conhecimento das enzimas ele está diretamente relacionado com a história da bioquímica de maneira geral. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as classes de enzimas que existem, sobre como essas classes de enzimas vão possuir sua capacidade e sua cinética química. Nós vamos falar sobre o potencial de inibição enzimática e também sobre a regulação enzimática que vai acontecer nos processos biológicos. Bem-vindos à aula sobre enzimas. Então, as enzimas elas são catalisadores biológicos, elas possuem a capacidade de reduzir a energia de ativação e permitir que determinadas reações aconteçam em sistemas biológicos. As enzimas, para permitirem que essas reações aconteçam, elas precisam se ligar a grupos moleculares que nós vamos denominar de substratos. Então, os substratos são moléculas que têm afinidade pelas enzimas e nas quais as enzimas vão ter a capacidade de modificar a sua estrutura, modificar a sua forma, catalisando uma determinada reação. Então, as enzimas elas são extremamente específicas e elas são seletivas. Isso quer dizer que uma enzima, para se ligar em determinado substrato, ela precisa possuir uma sequência de aminoácidos específica. Elas são extremamente eficientes, então elas reduzem drasticamente a quantidade de energia necessária para uma reação acontecer e com isso ela faz com que a vida seja possível. Em todas as células vivas nós vamos ter enzimas e algumas enzimas podem estar presentes em grupos específicos de células, enquanto outras podem ser bem generalistas e podem estar presentes em todas as células de um mesmo organismo. Existem milhares de reações que dependem das enzimas. Há enzimas que podem estar presentes em células específicas dos multicelulares. Essas enzimas que estão presentes em todas as células de um organismo, elas vão ser responsáveis por catalisar rotas metabólicas que são centrais para a vida daquele organismo. A velocidade da reação ela vai ser reduzida justamente pela atividade enzimática. Então, as enzimas elas possibilitam que essas reações elas aconteçam em condições fisiológicas e elas possibilitem a vida, a manutenção da vida. A especificidade enzimática é justamente a capacidade que uma enzima tem de se ligar a uma molécula que é denominada de substrato. As enzimas elas possuem uma especificidade. Essa especificidade enzimática é justamente a característica que a enzima vai possuir na sua estrutura tridimensional que permite o encaixe perfeito do substrato, que é a molécula que vai sofrer a reação. Então, na enzima, nós vamos ter uma região que é denominada de sítio ativo da enzima. O sítio ativo da enzima é a região da enzima na qual o substrato vai se ligar. Então, se nós pegarmos uma reação como a reação desencadeada pela acetilcolinesterase, que é a enzima
que vai catalisar uma reação a partir da acetilcolina, a acetilcolinesterase ela tem na sua estrutura tridimensional uma região que permite o encaixe perfeito da acetilcolina. Então a acetilcolina ela vai se ligar com a acetilcolinesterase nessa região específica. Por ter essa região específica, muito se falou ao longo do tempo e do estudo sobre as enzimas no chamado encaixe chave-fechadora, que é justamente aquele encaixe perfeito que faz com que a reação enzimática ela possa acontecer quando um substrato se liga no seu sítio ativo. Então, quando uma enzima se liga no substrato, ela vai formar o que a gente chama de complexo enzima-substrato. O complexo enzima-substrato é justamente quando essa ligação ela acontece de forma mais harmônica possível. Algumas interações, inclusive ligações de hidrogênio e outras interações que acontecem na estrutura tridimensional, elas podem deixar de acontecer para que o encaixe do substrato aconteça na enzima. Então, essas ligações que acontecem entre os aminoácidos da enzima no sítio ativo e a molécula de substrato, elas são ligações que vão estabilizar o complexo enzima-substrato. Além disso, nós dizemos que as enzimas elas possuem uma estereoespecificidade. Quando a gente estava vendo a característica dos estereoisômeros na introdução à bioquímica, nós vimos que existem os estereoisômeros L e os estereoisômeros D. Então, esses estereoisômeros eles são moléculas que são extremamente parecidas e que elas são isômeros. Então, elas são isômeros e o que vai mudar vai ser justamente a imagem especular delas. As enzimas, elas por vezes, só conseguem se ligar a um desses estereoisômeros. Então, elas são estereoespecíficas, porque elas se ligam especificamente a uma forma estrutural. As enzimas elas possuem na sua especificidade a característica de serem reacionais. Isso quer dizer que elas não vão formar substratos indesejados, ou seja, elas não geram produtos que sejam inúteis para a célula. Nessa imagem nós conseguimos ver as 6 principais classes de enzimas. Então, nós vamos ter as enzimas que são chamadas de oxorredutase, que são as enzimas que têm a capacidade de transferir elétrons, íons hidrido ou átomos de hidrogênio. As enzimas denominadas de transferases são as enzimas que transferem grupos funcionais. As hidrolases são enzimas que desencadeiam reações de hidrólise, ou seja, de transferência de grupos funcionais para a água. As liases são enzimas capazes de clivar cadeias, por exemplo, de carbono ou ligações entre carbono-oxigênio e carbono-nitrogênio, e ainda em outras ligações por eliminação ou rompimento de ligações duplas ou anéis. As isomerases é um grupo de enzimas que tem a capacidade de produzir um determinado isômero, e as ligases são as enzimas que conseguem formar ligações entre carbonos, ligação entre carbono e enxofre, carbono oxigênio, carbono nitrogênio, a partir de reações de condensação acopladas a hidrólise de ATP e cofatores similares. Se nós pegarmos, por exemplo, a reação da glicólise no início da respiração celular, a primeira reação que acontece ali é justamente a adição de um grupo fosfato na molécula de glicose. Então, essa reação de adição de um grupo, de transferência de um grupo fosfato para a molécula de glicose, ela acontece a partir de uma enzima que é uma transferase, e o nome que essa enzima vai receber está diretamente ligado com essa capacidade de transferir um grupo fosfato para a glicose. Então, o nome da enzima vai ser glicose-fosfotransferase. Ou seja, uma molécula, uma enzima que tem a capacidade de catalisar a reação de transferência de um grupo fosfato do ATP para uma molécula de glicose. Já se a gente pega a reação seguinte, que é a conversão da glicose 6-fosfato, ou seja, essa glicose que ganhou esse grupo fosfato, para uma frutose 6-fosfato,
Essa reação ela vai ser catalisada por uma enzima do grupo das isomerases. O sufixo ase, no nome de uma enzima, ele está diretamente ligado à sua função catalítica. Então, as enzimas, elas, na sua nomenclatura, elas vão terminar com esse sufixo ase. Então, se você pensa em uma DNA polimerase, RNA polimerase, amilase, protease de maneira geral, você está se referindo justamente a uma enzima, ou seja, a uma proteína com atividade catalítica. E aí vem uma pergunta, mas todas as enzimas são proteínas? Talvez essa pergunta ela pareça bem óbvia, né? No geral, quando a gente estuda no ensino médio, a gente tem a ideia de que todas as enzimas são proteínas, mas na verdade não são. Quase todas as enzimas são proteínas. Existem algumas moléculas de RNA que conseguem desempenhar uma atividade catalítica, ou seja, executam uma função enzimática. As enzimas, elas por vezes, elas podem precisar de um fator, de um metal, por exemplo, para que elas desempenhem a sua função. Então, esses metais, o metal de cobre, de ferro, dentre outros, ele vai agir em relação à enzima com uma função que a gente vai denominar de cofator. Então, o cofator é um grupo não proteico que vai ter justamente uma atividade junto com aquela enzima para que ela se torne funcional. Além dos cofatores, a gente tem também um grupo que é chamado de coenzimas. As coenzimas, elas são moléculas orgânicas que vão estar ali em atividade juntamente com a enzima para que ela se torne ativa. A diferença de uma coenzima para um cofator é a sua constituição. Então, no caso do cofator, a gente tem um metal, por exemplo, enquanto no caso da coenzima, nós vamos ter uma molécula orgânica. Então, a constituição é diferente. Por vezes, esses cofatores ou essas coenzimas, eles podem se ligar de maneira muito forte à molécula de proteína, à enzima ali presente. Nesse caso, nós falamos em grupos prostéticos. Então, no caso do grupo prostético, é quando um cofator, uma coenzima, se liga covalentemente à enzima, de modo a fazer parte da sua estrutura permanentemente. Nessa imagem, nós conseguimos ver justamente os cofatores e algumas coenzimas que vão ser muito importantes. Então, por exemplo, a gente tem os íons, como o íon de cobre, que está presente no citocromo oxidase, na enzima citocromo oxidase, ou seja, essa enzima ela só tem atividade se tiver o íon de cobre. O íon de ferro, que vai estar ligado tanto à citocromo oxidase, quanto à catalase, quanto à peroxidase. Então, essas enzimas elas só se tornam ativas na presença desses metais, desses íons. Já em relação às coenzimas, alguns grupos importantes de coenzimas, a gente tem, por exemplo, a biosina. Ela é um exemplo de grupo químico transferido, nesse caso vai ser o dióxido de carbono, e o precursor presente na dieta de mamíferos vai ser a biotina, que é utilizada para produzir a biosina. Uma outra coenzima muito conhecida é a coenzima A. A coenzima A ela vai ter uma atividade no início do ciclo do ácido cítrico. Um exemplo de grupo químico transferido vai ser o grupo acil. E o precursor presente na dieta de mamíferos vai ser o ácido pantotênico, além de outros compostos. Outros grupos de coenzimas estão ilustrados nessa tabela. A coalhada, que é obtida a partir do leite, a partir da digestão da proteína caseína presente no leite, ela é produto de uma reação catalisada por uma enzima denominada quimosina. Então, a quimosina é uma enzima, tá? Ela é uma enzima que a gente vai chamar de protease. O que é uma protease? Uma protease é uma enzima que tem a capacidade de catalisar uma reação de quebra de uma proteína. Então, ela degrada uma proteína, ela quebra ela em fragmentos menores. Especificamente a quimosina, ela é uma protease que vai estar presente no sistema digestório. Então, normalmente essa protease ela é retirada de uma estrutura que é denominada de coágulo, e essa protease, quando ela entra em contato com a proteína do leite, que é a caseína, ela vai catalisar uma reação de degradação da caseína.
Então, esses fragmentos de caseína, eles vão constituir o que a gente denomina de coalhada. Esse é um exemplo prático de como as enzimas elas vão sendo estudadas e, inclusive, elas vão sendo utilizadas por muitas pessoas que, por vezes, não têm conhecimento da existência dessas enzimas ou não têm conhecimento teórico sobre elas, mas que utilizam na prática a partir do seu conhecimento tradicional. Com certeza vocês conhecem alguém que faz a coalhada de forma caseira, mesmo sem conhecer a reação que a quimosina desencadeia a partir da quebra da caseína. Mas as pessoas produzem a coalhada e utilizam ela, inclusive, para a produção de queijos, de maneira tradicional ao longo do tempo. Nessa imagem, nós conseguimos ver a presença de uma enzima. Então, a enzima é essa estrutura tridimensional grandona. E a gente tem uma parte que está destacada em vermelho, que é uma região que está chamando de região de resíduo-chave do sítio ativo. Esses resíduos-chave do sítio ativo são os aminoácidos, os resíduos de aminoácidos, que configuram justamente a característica do sítio ativo, que fazem com que esse sítio ativo seja específico para um determinado substrato. O substrato está ligado aí, então essa molécula pequena que está ligada à proteína no sítio ativo é denominada de substrato. Então, quando uma enzima se liga com o substrato, a gente diz que se formou o complexo enzima-substrato. Essa equação que está ilustrada na imagem é justamente o L vai representar a enzima e o S o substrato. Então, quando a enzima se liga ao substrato, ela produz o complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato é justamente a etapa em que a reação vai ser catalisada, e aí a gente vai ter a formação do complexo enzima-produto. E logo depois, a enzima ela vai se dissociar do produto. E aí você pode se perguntar, mas Alzeir, depois que essa enzima ela se desliga, ela se separa do produto, o que acontece com essa enzima? E a resposta é que essa enzima ela vai estar disponível para outras reações do mesmo tipo. Então ela vai se ligar com outro substrato do mesmo tipo e vai catalisar novamente uma reação para gerar aquele produto. Então as enzimas elas são reaproveitadas nos sistemas biológicos até que elas desempenhem a sua atividade máxima possível. Nessa imagem nós conseguimos ver a ilustração justamente da atividade catalítica da enzima. Então, no eixo Y, você tem ilustrado aí a energia livre disponível no sistema que é necessária para que a reação aconteça. E no eixo X, você tem o processo coordenado da reação. Em azul, você tem a ilustração da quantidade de energia que é necessária para que uma determinada reação aconteça quando ela é catalisada por uma enzima. E na linha preta, você tem a ilustração da quantidade de energia necessária para que aquela reação acontecesse sem uma atividade catalítica. Isso acontece porque as reações que são catalisadas pelas enzimas, elas até aconteceriam sem uma atividade enzimática. Só que elas dependeriam de um gasto energético muito grande. E nas condições que são necessárias para que a vida seja estabelecida, essa quantidade de energia ela não seria viável. Então, o que as enzimas fazem, na verdade, é reduzir a quantidade de energia livre que é necessária para que aquela reação aconteça. E com isso, ela possibilita que você tenha uma economia energética e que você tenha um metabolismo ocorrendo nas condições que permitem a vida. Então, nessa imagem, nós temos duas constantes de energia, uma constante de energia não catalisada, ou seja, para que aquela reação aconteça sem a atividade enzimática, e uma constante de energia quando ocorre um processo catabólico, ou seja, quando essa reação ela é catalisada por uma enzima. Então vocês notem que a constante de energia livre necessária ela é muito menor quando você tem a atividade enzimática ali do que quando você não tem. Aqui eu tenho um exemplo de uma reação que é a reação da conversão do gliceraldeído 3-fosfato em dihidroxiacetona fosfato. Primeiro vamos contextualizar em que processo essa reação ela vai acontecer.
Essa reação ela acontece durante a etapa da glicólise, então durante a respiração celular, no início da respiração celular. E essa reação ela vai acontecer de modo que você vai ter um processo de isomerização acontecendo. Então lembram lá das classes de enzimas que a gente falou? Se o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato são isômeros, e elas são, você pode notar a partir da sua estrutura, isso quer dizer que a enzima que vai converter uma molécula na outra, ela vai ser chamada de uma isomerase. Especificamente essa enzima, ela vai ter o nome de triose fosfato isomerase. Essa enzima ela vai estar catalisando naturalmente a conversão de gliceraldeído 3-fosfato em dihidroxiacetona fosfato. É tanto que durante a respiração celular, na etapa de glicose, você vai gerar esses dois produtos, mas eles são naturalmente conversíveis a partir da presença dessa enzima no sistema biológico. A importância da energia de ligação para a catálise pode ser facilmente demonstrada nesse exemplo de reação. Por exemplo, a enzima glicolítica, a triose fosfato isomerase, ela vai catalisar essa interconversão tanto do gliceraldeído 3-fosfato quanto da hidroxiacetona fosfato um no outro. Então, tanto a hidroxiacetona fosfato pode ser convertida em gliceraldeído 3-fosfato como o contrário. Isso acontece naturalmente. Só uma nota informativa, nós temos falado ao longo dessa aula e também de outras sobre um processo chamado de respiração celular. Então, talvez você não lembre do ensino médio, ou não lembre em tantos detalhes, a respiração celular ela é dividida em 3 etapas. Nós temos a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Então, durante essas etapas da respiração celular, você tem várias rotas metabólicas acontecendo, então várias enzimas estão desempenhando esses papéis. Mas você não precisa se preocupar, por enquanto, com isso, porque a gente vai ter um capítulo da bioquímica que vai ser dedicado especificamente à respiração celular, que é justamente quando a gente for falar de metabolismo. Nessa imagem, nós temos uma outra reação enzimática acontecendo. Nós temos a reação em que o glutamato ele vai ser convertido em glutamina a partir da ação de uma enzima que é a glutamina sintetase. Então, a glutamina sintetase ela vai converter a molécula de glutamato na molécula de glutamina. Se você observar na estrutura, essas moléculas elas são extremamente parecidas, com uma diferença que na glutamina você vai ter uma amina em uma região do glutamato onde você tem apenas um oxigênio. Então, para que essa reação ela aconteça, além da presença do glutamato e da presença da glutamina sintetase, você vai ter também a necessidade de uma molécula de amônio, que vai ser a doadora do grupamento amina, e você tem que ter uma molécula de ATP, porque essa reação ela tem gasto de energia para acontecer. Então, o ATP, nós já vimos em outras aulas, inclusive, ele é uma molécula doadora de energia. Então, essa molécula doadora de energia, ela vai disponibilizar a energia necessária para que a reação aconteça e que o grupamento amina seja adicionado a essa molécula, formando aí a L-glutamina. Esse prefixo L se refere ao estereoisômero da molécula. A concentração do substrato ela influencia diretamente na velocidade que uma determinada reação vai ser catalisada por enzimas. E aí você vai ter um aumento inicialmente da velocidade de reação de acordo com que você aumenta a concentração do substrato, até você atingir um limite que é a velocidade máxima da reação. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse processo. Esse conceito da influência da concentração do substrato na velocidade de uma reação, ele está diretamente ligado com a cinética química das enzimas. Vamos entender. Imagine que você tenha 1000 enzimas de um determinado tipo. Então, digamos que você tenha 1000 moléculas enzimáticas de DNA polimerase, que é uma enzima que tem a capacidade de juntar nucleotídeos para formar o DNA. Então, enquanto você tem essas 1000 enzimas e elas estão disponíveis, de acordo com o que você for adicionando os nucleotídeos e ela tiver, obviamente,
uma informação que instrua para a formação daquela molécula de DNA, essas DNA polimerases elas vão estar trabalhando, porque elas vão ter substrato para que a atividade delas seja desempenhada. Só que no momento que você adicionar substrato que ocupe todas as 1000 enzimas, se você ficar adicionando mais substrato naquela reação, esse substrato não vai influenciar na velocidade da reação porque todas as enzimas vão estar ocupadas. Então, você pode fazer até uma analogia com uma questão de produção industrial. Então, se você tem uma determinada quantidade de funcionários trabalhando em uma operação e essa quantidade de funcionários, eles estão disponíveis, eles estão trabalhando ali pouco, de acordo com o que você colocar mais materiais para a produção, você vai ter um aumento na produção. Só que no momento que todos os seus operários estiverem ocupados produzindo, então que todo mundo estiver ocupado, você pode colocar mais materiais que as pessoas não vão conseguir produzir mais porque elas atingiram o seu limite. Então, trazendo essa analogia para o contexto da reação enzimática, a velocidade da reação ela vai aumentar à medida que você adiciona substrato até você atingir o máximo da velocidade da reação, que é quando todas as enzimas estiverem ocupadas, ou seja, estiverem em atividade enzimática. Quando isso acontece, você atinge o máximo da velocidade da reação. Então, nesse gráfico, você consegue notar nitidamente que a velocidade da reação ela vai aumentando em uma constante até que ela atinge o limite, que é a velocidade máxima da reação. Nós falamos um pouco sobre a cinética química e falamos sobre as classes enzimáticas. Mas você pode se perguntar se essas enzimas elas ficam desempenhando sempre a sua função catalítica ou se tem alguma forma do sistema biológico coordenar para que essa enzima ela só desempenhe a sua função em um momento específico. Então, eu tenho como inibir a atividade de uma determinada enzima. Essa inibição ela pode ser transitória, ela pode ser passageira, então existem várias moléculas que vão ter a capacidade de inibir uma reação enzimática durante um determinado momento, mas essa inibição ela pode ser permanente também se você condicionar a desnaturação da proteína. Então, as enzimas, como a gente já falou, em sua maioria elas são proteínas, quando elas perdem sua estrutura tridimensional, elas perdem sua função. Então, vários agentes químicos têm a capacidade de desnaturar proteínas e, portanto, inibir a sua ação enzimática de forma permanente. Existem outras moléculas que vão ter a capacidade de inibir uma atividade enzimática durante um período transitório e depois essa enzima ela pode se tornar ativa novamente. Inclusive, vários agentes biocidas eles têm a capacidade de afetar um organismo, então um agente larvicida, um agente fungicida, ele vai desempenhar uma atividade por vezes de inibição enzimática, impedindo que uma determinada rota aconteça ali e fazendo com que o organismo venha a morrer. Então, a inibição enzimática ela pode acontecer de várias formas. Nós vamos falar de inibição competitiva. Nesse livro, nessa bibliografia, ele trata como inibição competitiva clássica. É quando um determinado inibidor, uma determinada molécula, ela tem a capacidade de se ligar especificamente no sítio ativo daquela enzima e impede que uma molécula de substrato possa se ligar naquela região. Então, nesse caso, nós temos uma inibição competitiva clássica. Só que quando esse inibidor se liga em uma outra região que não é o sítio ativo da enzima, ela acaba afetando a estrutura tridimensional daquela proteína e faz com que aquela enzima não consiga mais se ligar ao substrato porque mudou a sua conformação. Se você notar essa segunda ilustração, a ilustração B, você consegue notar que quando o inibidor ele se liga na proteína, na enzima, ele muda o sítio ativo da enzima, fazendo com que o sítio ativo da enzima ele se torne menor, mais estreito e impedindo o encaixe com o substrato. E vice-versa, quando o substrato consegue se ligar antes da enzima, ele também vai mudar a região de encaixe do inibidor. A inibição incompetitiva é quando o inibidor ele tem a capacidade de se ligar apenas ao complexo enzima-substrato, evitando a conversão do substrato
em produto. Então, nesse caso da inibição incompetitiva, é quando um determinado inibidor já se liga após a gente ter a formação do complexo enzima-substrato, ou seja, depois que a enzima se ligou ao substrato no seu sítio ativo, esse inibidor se liga ali àquele conjunto, àquele complexo, impedindo que ela desencadeie a sua função catalítica. No caso da inibição não competitiva, é quando o inibidor ele pode se ligar tanto à enzima quanto ao complexo enzima-substrato. A enzima ela se torna inativa quando o inibidor se liga a ela. Ou seja, o substrato ele ainda pode se ligar ao complexo enzima-substrato, mas a conversão ao produto ela não vai acontecer. A atividade de uma determinada enzima ela pode ser afetada também por alguns fatores, como a temperatura ou como o pH. Então, determinadas enzimas elas possuem o seu máximo de ativação em uma temperatura específica e um pH específico. Nós vamos analisar especificamente o gráfico de pH e aí em outros momentos a gente já discutiu inclusive a influência da temperatura nesse processo. Então vamos analisar duas proteínas. Então aqui nós temos duas proteínas, duas enzimas com atividade catalítica em pHs distintos. A pepsina ela tem um máximo de atividade em um pH 2, um pH ácido, enquanto a glicose 6-fosfatase ela tem um máximo de atividade no pH 8, um pH básico. As enzimas elas podem sofrer modificações. Então existem processos que inclusive a gente já tem tratado ao longo das aulas de bioquímica, quando a gente fala em fosforilação. O que é uma fosforilação? A fosforilação é a adição de um grupamento fosfato. Então note que sempre que a gente fala que uma determinada molécula ela foi fosforilada, a gente quer dizer que durante aquela reação, normalmente um ATP é consumido para que um grupamento fosfato do ATP, que é a adenosina trifosfato, seja doado para a molécula. Então vamos pegar novamente a molécula de glicose. Então a molécula de glicose no início da reação da respiração celular, ela é fosforilada. Isso quer dizer que um ATP é consumido, esse ATP doa o grupamento fosfato para a glicose, produzindo uma glicose 6-fosfato. Isso quer dizer que no carbono 6 dessa glicose você tem um fosfato ligado, e essa reação ela acabou fosforilando a molécula de glicose. Já se você retirar esse grupamento fosfato, você tem um processo de desfosforilação. Vamos observar agora a reação. Então, no processo de fosforilação aqui, nós temos uma enzima. Essa enzima ela vai ser fosforilada, ou seja, ela vai ter a adição de um grupo fosfato, que é o PO3-2-. Nessa reação, um ATP vai ser consumido, porque ele vai doar o grupamento fosfato para a enzima, e a energia que ele armazena vai desencadear essa reação, e vai liberar um ADP. Então, em alguns aminoácidos específicos, como na tirosina, na serina, no triptofano e na histidina, essa reação de fosforilação ela pode acontecer na enzima. Então, a enzima ela tem vários aminoácidos e são esses aminoácidos que podem ser fosforilados. Já a reação de adenilação é uma reação contrária. Nesse caso, o que está sendo doado não é o grupo fosfato, mas sim o grupo da adenina mais um grupamento fosfato. Então, o AMP vai ser doado para a enzima nesse caso. Então, essa reação ela vai acontecer especificamente no aminoácido tirosina e dois fosfatos inorgânicos vão ser liberados nesse caso, já que o que se liga vai ser a adenosina monofosfato. Já a reação de acetilação é a reação em que você tem a doação a partir de uma molécula de acetil-CoA de um grupo acetil para uma determinada enzima. Então note que agora você tem inicialmente uma enzima, o acetil-CoA ele é reduzido a coenzima A e você tem a formação da enzima agora com um grupo acetil, que é esse grupo C-OCH3. Especificamente o aminoácido lisina é que vai ter a capacidade de se ligar, mas apenas na sua região alfa-aminoterminal. Então, na região aminoterminal é que tem a capacidade de ter essa ligação. A reação de metilação, quando a gente fala que uma determinada molécula ela foi metilada, quer dizer que você teve a adição de um grupo metil. Então, o CH3 foi adicionado à enzima.
O glutamato vai ser o aminoácido que tem a capacidade de ser metilado. Essas reações, elas acontecem naturalmente nos sistemas biológicos, mas elas podem acontecer também em laboratório. Então, em laboratório você pode fazer uma reação de metilação de determinadas enzimas. Então, você vai adicionar grupos metila, especificamente nos aminoácidos do glutamato, daquelas enzimas. Então, você metilou as enzimas. Isso, quando você faz essas reações, você pode alterar a estrutura tridimensional e pode fazer com que aquela enzima ela se torne inativa, inclusive. A regulação da atividade enzimática ela pode acontecer por vários processos diferentes. Nesse caso, nós temos a regulação da atividade da glicogênio fosforilase muscular por um processo de fosforilação. Então, note que aqui nós temos a enzima fosforilase na sua forma ativa. E essa enzima, por vezes, de acordo com a quantidade de ATP, ou seja, de acordo com a quantidade de energia que você tem no sistema biológico, essa enzima ela não vai precisar estar degradando glicogênio. Vamos entender o que essa enzima, glicogênio fosforilase, vai desempenhar. Qual é a atividade da glicogênio fosforilase? Ela é uma enzima que tem como atividade quebrar o glicogênio. Então, o que é o glicogênio? O glicogênio é um carboidrato de reserva energética. Então, a gente utiliza glicogênio quando nós estamos precisando de energia, porque normalmente a gente se alimentou a um período um pouco distante dali e a gente precisa usar essa reserva para obter ATP. Então, quando é que você precisa que essa enzima, glicogênio fosforilase, esteja ativa? Quando você tem pouca energia. Então, de acordo com que você tem uma grande quantidade de ATP no sistema, você precisa de pouca atividade dessa enzima glicogênio fosforilase. Então, o ATP, ele vai, nesse caso, regular a atividade da enzima glicogênio fosforilase. E como é que ele vai regular? Ele vai oferecer grupamentos fosfato a essa enzima, fazendo com que essa enzima ela se torne inativa. Vamos observar a reação. Então, note que a fosforilase B, onde tem esses dois grupos hidroxilas, ela recebe dois grupos fosfatos e ela se torna uma outra forma de fosforilase. Mas, de acordo com que a quantidade de água no sistema vai aumentando, essa fosforilase, essa fosforilase alfa, ela pode ser convertida em fosforilase beta. E nesse caso ele vai liberar os dois grupos de fosfato inorgânico. Essa reação ela vai ser catalisada por uma outra enzima, nesse caso pela fosforilase fosfatase, que vai retirar os grupos fosfato da enzima e liberar, portanto, os fosfatos inorgânicos. Pronto, pessoal, finalizamos a nossa aula de enzimas. Vocês precisam ler o material e fazer as atividades para conseguirem aprender o máximo sobre o conteúdo. Então, priorizem nesse conteúdo de bioquímica as atividades biológicas e as características químicas das enzimas. Não se detenham tanto aos aspectos físicos e biofísicos das moléculas, já que isso vocês vão ter uma disciplina específica mais à frente no curso para dedicar esse estudo da biofísica. Então, foquem no processo bioquímico, nas características químicas e na atividade biológica das enzimas.